Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre mais um aumento da taxa Selic, a taxa de juros da economia brasileira. E além disso, apresentaremos para vocês os segredos aí do comunicado do Copom, ou seja, o que vai vir aí pela frente até o final de 2021. E no final também responderemos a uma dúvida comum. Chegou a hora de investir no Tesouro Selic? É melhor esperar os próximos aumentos? Enfim, inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sininho da notificação para você receber os nossos vídeos diários aqui do canal. Porque aqui você já sabe, o melhor investimento é no seu conhecimento. Sem enrolação, vamos aqui no comunicado do Copom, que decidiu, primeira informação, por unanimidade, elevar a taxa Selic para 6,25. Então, um aumento de 1 ponto percentual. Depois, então, das falas do presidente, então, do Banco Central, na semana passada, na qual ele disse que não ia ceder às pressões e às oscilações de curto prazo. Isso foi um indicativo claro para o mercado de que a taxa Selic iria subir somente 1%. Então anota aí, foi uma decisão unânime. Significa que o Copom já enxerga com toda clareza que não tinha outra alternativa do que subir essa taxa nesse valor. Muito bem, o que você precisa saber é o 5º aumento seguido da Selic desde março. Ou seja, aqueles patamares que nós tínhamos lá embaixo, em torno de 2%, ficaram para trás e o cenário agora é completamente outro. Por essa informação aqui, você já vê claramente que há uma tendência de alta na taxa Selic, a taxa de juros da nossa economia. Agora vamos ver por que o Copom entendeu que esse cenário aí é o cenário mais razoável. Se você tiver alguma dificuldade aqui nos nossos vídeos, no final faremos um resumo simples para você entender. O que o Copom enxergou? No cenário externo, 2 fatores adicionais. Repara comigo, são fatores adicionais, ou seja, fatores que até a última reunião o Copom não os enxergava. Vamos lá, o primeiro deles está aqui em amarelo. Redução das projeções de crescimento das economias asiáticas. Atenção você que acompanha aqui no canal, gravamos vários vídeos nesse mês de setembro de 2021 falando sobre isso. Um crescimento menor das economias asiáticas, assim como uma previsão de crescimento menor também na economia americana. Já estamos antecipando aqui para você. E aqui ele diz que é refletindo então a nova variante. Segundo informação de risco, o aperto das condições monetárias em diversas economias emergentes. Pausa para você entender. O que ele está querendo dizer é o seguinte: as taxas de juros estão subindo nas economias emergentes. E aí vamos lá, nós estamos falando, por exemplo, de Brasil, estamos falando, por exemplo, de México, estamos falando de Rússia, de África do Sul, enfim, economias que você pode fazer aí um pareamento com a economia brasileira. Então ele já está antecipando que, olha, os juros estão subindo. E aí ele diz, em reação a surpresas inflacionárias recentes. Eu queria entender isso, surpresa para quem? O mundo inteiro está tendo inflação, então não consigo entender essa informação. Talvez seja uma surpresa a inflação para o Copom, ou seja, o reconhecimento do Copom com relação à inflação desses países. Mas é incrível, a inflação está em todos os países e não é somente no Brasil. Então estão aí os 2 fatores de riscos do cenário externo ainda. Ainda com relação ao cenário externo, nós destacamos aqui, riscos inflacionários nas economias avançadas podem tornar o ambiente desafiador para países emergentes. O que ele está dizendo aqui agora? Bom, saindo então das economias emergentes, ele está falando que tem um risco de inflação nas economias avançadas. Estamos falando então de economias grandes, como por exemplo os Estados Unidos. E você já tem visto aqui no nosso canal que nós temos dito lá que a inflação nos Estados Unidos está acima de 5%. Um número extremamente elevado para a economia americana. Ainda que o núcleo de inflação lá nos Estados Unidos esteja bem menor do que esse número. Mas veja, a preocupação inflacionária é nítida e tem sido discutido isso constantemente nos Estados Unidos. E aqui ele diz, olha, tendo inflação por lá, o ambiente pode se tornar desafiador para os países emergentes. Qual é a preocupação aqui implícita, então, do nosso Banco Central? Se tiver inflação realmente confirmada nos países desenvolvidos, a taxa de juros de lá vai ter que subir em maior ou menor grau. Isso significa, então, que aqueles mercados, por serem mais seguros,
tendem a levar parte da liquidez, ou seja, parte do recurso de investimento. E aí, aqui no Brasil, nós poderíamos então ter o ambiente desafiador, ou seja, uma fuga de capital que poderia preocupar então a nossa economia. Vamos lá, agora falando do cenário interno, em relação à atividade econômica no Brasil, o que o Copom falou. Só que antes, deixa aí aquele super like e se você tiver alguma dúvida sobre esse comunicado do Copom, escreva nos comentários que nós vamos responder e se for necessário gravar um vídeo, porque temos essa playlist aqui, ó, qual a sua dúvida? Você pergunta e lá nós respondemos, podendo ter novos vídeos. Vamos lá então. Em relação à atividade econômica brasileira, vamos falar agora do PIB. A divulgação do PIB do segundo trimestre. O Copom, então, está se pegando ao segundo trimestre de 2021. O que ele está dizendo com relação a isso? Que teve uma evolução positiva, que contempla, tá aqui, ó, recuperação robusta do crescimento econômico ao longo do segundo semestre. Então veja, ele está dizendo, olha, no primeiro semestre foi bom e nós estamos acreditando que vamos ter uma recuperação robusta no segundo trimestre, no segundo semestre de 2021. Só que faz uma pausa aí. Se você verificar um dos parâmetros que o Copom costuma utilizar, que é o relatório Focus, inclusive citado no comunicado do Copom, o que nós temos visto aí com muita frequência são os indicadores sendo reduzidos. Então, por exemplo, o PIB 2021 parou de cair, é verdade, mas caiu durante várias semanas, enquanto que o PIB de 2022 continua caindo, ou seja, a expectativa do mercado para o PIB está caindo. Então, aonde está aí esse robusto crescimento? Eu queria entender um pouco melhor, porque isso não está muito claro. Se a pesquisa que o próprio Banco Central fala, a mediana das expectativas está reduzindo, para 2021 estabilizou, aonde está o crescimento? 2022 caindo, 2021 caindo durante muito tempo e na última estabilizou. Ficou muito estranho isso aí. Aliás, se você quer entender um pouco mais sobre essas expectativas de mercado, assista a essa nossa playlist aqui do alto. Lá tem PIB, inflação, taxa de juros de acordo com o mercado. Não é a nossa opinião, é o mercado trazendo informação para você. Então vamos lá para a segunda parte agora então. A inflação do consumidor, então ainda olhando para o ambiente interno, segue elevada. Então o Copom reconhece taxativamente aqui que a inflação no Brasil continua elevada. E ele ainda ressalta, ainda não arrefeceu e deve persistir no curto prazo. Atenção você aí que achou que a inflação aqui no Brasil era transitória. Para mim, o Copom falando no curto prazo, você pode entender implicitamente até o final do ano, você não vai ter uma mudança significativa. A inflação vai continuar alta. Esta é a projeção aqui do que eu estou falando com base nas informações do comunicado. E aí diz, adicionalmente, persistem pressões sobre componentes voláteis. O que ele está dizendo? Além da inflação continuar alta, nós podemos ter, em determinados momentos, alguns componentes que podem empurrar ainda mais a inflação, como, por exemplo, alimentos, como, por exemplo, combustíveis e, especialmente, energia elétrica. Atenção para isso. Especialmente energia elétrica. O Copom reconhece o momento complicado e a sua influência direta, então, na inflação. E por que alimentos e combustíveis? Porque ele coloca aqui, ó, preços de commodities. Alimentos e combustíveis são commodities. E quando acontece, por exemplo, aumento do dólar, o que acontece? Elas sobem porque a exportação aumenta. E aí o custo fica mais alto aqui internamente. E também fala de condições climáticas desfavoráveis. Então veja que o cenário em termos de inflação não está muito realmente favorável. Pelo contrário, é bem desfavorável. Pulando algumas partes aqui, vamos entrar nas projeções de inflação do Copom para aqui, ó, para 2021. 8,5 para 2021, 3,7 para 22 e 3,2 para 23. Então veja, projeção da inflação de acordo com o Copom. 8,5 para 2021. Então significa que essa inflação que nós temos hoje de quase 10%, o Copom espera, e aí é uma expectativa que ela se reduza um pouco. Mas veja que não vai ser muito. Sairia de 9,68 que nós temos hoje no acumulado de 12 meses e fecharia então nos próximos 3 meses e pouquinho em 8,5. Teria uma queda, mas não é significativa. E aí ele diz também, esse cenário supõe trajetórias de juros que se eleva para 8,25. Então, o Copom está colocando aqui que ainda vai estar atrás da curva de juros.
Porque se a Selic vai para 8,25 e a inflação, a projeção é 8,5, ainda estaria atrás. E ele diz que passaria para 8,5 em 2022. Só que tem um detalhe, o mercado já está projetando algo acima desse valor. É o que você pode acompanhar aqui nos nossos vídeos. É o mercado quem vai ditando aí as regras do jogo. E o Copom tenta correr atrás para que então a inflação não fique alta. E ele vai aumentando então as taxas de juros da economia brasileira. E aí vamos aqui para uma parte interessante. Apesar da melhora recente nos indicadores de sustentabilidade da dívida pública, o risco fiscal continua elevado. Meus amigos, esse vai ser o tema que vai direcionar toda a parte política brasileira nesse último trimestre. A crise fiscal ou o risco fiscal. E vocês têm visto aí, PEC do precatório, ou seja, quanto que o governo vai pagar e se vai pagar de precatório. Isso afeta diretamente a credibilidade do risco fiscal no Brasil. Temos também discussões sobre o teto. Vai ter quebra de teto? Não vai ter quebra do teto fiscal? Com relação também ao novo auxílio aí, o Bolsa Família, que trocou para então um novo nome aí diante do governo. Então, essas questões influenciam diretamente a questão fiscal. E aqui o Copom ressalta que o risco fiscal continua elevado. Veja, essa informação é muito importante. E aí ele complementa com trajetórias para a inflação acima do projetado. Risco fiscal elevado impacta diretamente aqui nas projeções, então, de inflação. E aí o Copom reitera a importância, então, de reformas, esse é um outro ponto. E aí a parte final que está aqui. O Copom considera que no atual estágio do ciclo de elevação de juros, esse ritmo é mais adequado. O que ele está dizendo aqui? Esse aumento de 1% que aconteceu agora, em setembro, deve se manter nas próximas reuniões. Repetindo, ele diz que o ritmo de 1% é o mais adequado para garantir a convergência da inflação para a meta. Lembrando que a meta de inflação para 2021 já foi para o espaço há muito tempo. Não tem como realmente chegar na meta de inflação, mas para 2022 está se tentando. Então veja, o aumento de 1%. Então o mercado já está esperando, já está contratando, que é o termo utilizado pelo mercado, mais 1% de aumento na primeira semana de novembro, que vai ser a nova revisão da taxa Selic. Então anota aí, mais 1% na próxima reunião. E aí, por fim aqui, neste momento o cenário básico de riscos indica então ser apropriado que o ciclo de aperto monetário avance no território contracionista. Se você não entendeu essa frase, eu vou traduzir para você. O Copom está dizendo, então, que vai ter elevação de juros nas próximas reuniões. Que não seria somente na próxima, mas nas próximas. É o ciclo de aperto monetário, ou seja, aumento das taxas de juros confirmadas nas próximas reuniões. É isso que você tem que entender, porque quando você então aumenta as taxas de juros, você cria então uma dificuldade das empresas terem mais crédito e aí você reduz o volume de recurso na economia. Com menos recurso, espera-se então que tenha-se menos inflação. Essa é a lógica da economia. Então anota aí aumento de juros. E aí ele diz: para a próxima reunião, o comitê antevê outro aumento da mesma magnitude. Bom, não precisaria nem dizer porque aqui já está dito, ó, o ritmo de ajuste é o mais adequado. Da mesma magnitude é o quê? Mais 1%. Aliás, já tem economistas prevendo que vai ser mais 1% em novembro e 1% em dezembro. Isso é o que o mercado está projetando hoje. Muito bem, dito isso então, vamos trazer aqui um resumo para você. Só que antes, se você quer entender realmente o que o mercado tem feito, que o mercado tem comprado no Tesouro Direto, assista essa nossa playlist, Leilão do Tesouro Nacional. Lá nós detalhamos toda a relação, ou seja, a oferta do Tesouro e como o mercado reage. Assiste porque tem novidades nessa semana. O resumo então é o seguinte: redução das projeções do crescimento. Nós avisamos aqui no canal, já havíamos falando que a China já estava então em decréscimo. E anota aí, em breve vamos ter o reconhecimento que a própria economia americana não vai crescer o tanto que se esperava. Diante desse cenário externo também, nós vamos ter então um aperto nas taxas de juros dos países emergentes. Aliás, eu vou até carregar aqui para você, porque esse aperto não vai acontecer, ele já está acontecendo em diversas economias aqui. Eu vou carregar aqui para que você entenda um pouco mais. Enquanto vai carregando, veja que aqui a informação que o Copom traz também é uma preocupação
com os riscos inflacionários nas economias avançadas, ele utilizou o termo. Entenda nesse momento como economia avançada, uma vez que ele já falou aqui do países asiáticos, é nos Estados Unidos. Há uma preocupação clara com inflação nos Estados Unidos que pode gerar ainda mais desafios no Brasil. Então anotou aí? Crescimento menor, juros subindo e inflação alta. Esse é o cenário externo, esses 3 pontos. Vamos ver se a gente já tem aqui a informação aqui para que você veja o que eu estou querendo trazer para você em termos de juros. Esse aqui é o Clube dos Poupadores, é um site muito interessante que eu já trago para vocês aqui no canal de vez em quando. Repara aqui o que nós temos, a relação juros-inflação e os juros reais. Então, por exemplo aqui, vamos pegar alguns países que nós podemos nos comparar. A Rússia. Os juros na Rússia está 6,75, a inflação 6,68, ou seja, os juros reais, que é a diferença então entre a inflação e os juros propriamente dito, nós temos uma diferença aqui muito pequena nesse ponto, praticamente zerado. Vamos ver outro país, o México. Veja, o México tem 4,5, 5,59. Qual é a relação aqui? 1,03 negativo. África do Sul, muito próxima também, ó, 1,05. Agora vamos olhar um pouco mais para baixo aqui, o Brasil. Aqui já aumentou, ó. Seria 6,25, não está atualizado. Mas veja que esse número, ou seja, essa diferença está negativa. Ou seja, a pessoa investe hoje 6,25, mas a inflação está 9,68. Significa então que o juro real está negativo. Menos 4 ou agora menos 3,04. Essa é a nossa relação em relação aos nossos pares. Isso é importante para você entender. E agora o cenário interno, um resumo também. Crescimento no segundo trimestre com expectativas para o semestre. Isso é o que o Copom está falando. Só que eu volto a reiterar nesse resumo que o mercado está revisando para baixo 2021 e 2022. Inflação segue elevada e vai persistir no curto prazo. A informação é do Copom. E aí projeção de 8,5 para 21, 3,7 para 22 e 3,2 para 23. Vamos acompanhando aqui porque o mercado projeta algo maior. Trajetória de juros. A taxa Selic vai para 8,25 em 2021. E aí o mercado está apostando então em aumentos mais de 1%. Ou seja, 1% seria para 7,25 em novembro e 1% em dezembro, fecharia 8,25. E para 8,5% em 2022, ou seja, os juros não vão ser reduzidos em 2022. E agora a pergunta final, só que antes, deixa aquele super like aqui e se você quer entender um pouco mais sobre Tesouro Direto, assista essa nossa playlist. Mapa do Tesouro. Lá nós falamos tudo, desde o que é Tesouro Direto, como comprar, como acompanhar, quais são os títulos, rentabilidade, características, tudo. Assista lá para você que é gratuito. Vale a pena você comprar agora o Tesouro Selic? O que você tem que entender nesse momento? Investir no Tesouro Selic, você não precisa então investir agora para pegar a próxima taxa. Por quê? A taxa é pós-fixada, ou seja, na medida que a taxa Selic vai subindo, o seu rendimento também vai subindo. Se você aplicar hoje, quando tiver o próximo aumento, vai aumentar novamente aquele valor que você está lá investido. Então, como você está vendo, a tendência é de alta. Então, não faz sentido você ficar aqui apreensivo com relação a isso. Selic subiu, se o seu dinheiro já está aplicado, vai subir ainda mais. Mas se você ficou com alguma dúvida, escreve aí para nós que nós iremos responder. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que acompanhe aqui diariamente no nosso canal os nossos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.